Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Vamos estar dando início à nossa aula e desta feita nós estaremos trabalhando com os sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. E desta feita a gente vai estar explicando de que maneira a gente pode aprender um pouquinho, aprimorar um pouco os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Preste atenção. O que são os sinônimos? Quais são os significados, né? Para que serve essa palavrinha sinônima ou sinônimos? São palavras de sentido igual ou aproximado, né? Então, são palavras que elas podem ter um sentido igual ou um sentido que é aproximado. E como é isso? Olha, qual é o sentido aproximado da palavra alfabeto? Abecedário, vibrado, grito, clamor, extinguir, apagar, abolir. Então, quando eu me refiro a sinônimo, eu já vou entender, já vou compreender que ela está relacionada a algo que é aproximado ou igual, certo? Que é semelhante, vamos dizer assim. Então vamos lá, preste atenção porque nós temos muito que aprender. E os antônimos? O que seriam os antônimos? São palavras de significados opostos, ou seja, são palavras que trazem um sentido contrário. Como assim? Sentido contrário. Qual é o contrário de mal? Bem, de bom, ruim, de louvar, censurar, de ordem, anarquia, né? Então aqui eu tenho palavras com sentidos opostos, né? Com significação oposta. É aquilo que nós vamos chamar de antônimos. E aí vamos lá. Vamos continuar, pessoal. E os homônimos? Além de trabalharmos com os homônimos perfeitos, temos também os imperfeitos. Os homônimos perfeitos são os vocábulos com pronúncia e grafias que são idênticas. Por exemplo, eles são inteligentes, né? Então, os homônimos são palavras que eles têm grafias idênticas, né? Que se parecem muito. E os imperfeitos são aqueles vocábulos com pronúncia igual, mas com grafia totalmente diferente. Como assim? Ó, eu tenho a palavra seção em três formatos. Seção com C e dois S, seção com S com C cedilha ou secção, seção com S e dois S. Então, na primeira seção, eu tenho o ato de ceder, cedência. Na segunda seção ou secção, vai estar relacionada a corte, subdivisão ou parte de um todo. Já a seção com dois S é o espaço de tempo em que se realiza uma reunião. Por exemplo, a sessão termina às 10 horas, certo? Então, vai ter um corte de funcionários na sessão tal, certo? Então, vai demitir, vamos dizer assim. E a cessão do ato de ceder, né? Então, é quando você está querendo ceder alguma coisa, né? Ou, para alguém, algo para alguém. Então, cedência, né? Estou cedendo a minha vaga para alguém, né? Então, você vai usar a palavra cessão com dois S com C. Os homógrafos ou os homófonos, o que seriam essas palavras? Elas são palavras iguais na escrita, mas também são diferentes na pronúncia. Por exemplo, a palavra colher e colher, colher. A palavra colher se refere ao verbo, mas colher, né? Colher verbo e a outra eu vou pronunciar diferente. Colher, de comida, certo? Jogo, objeto, produto, substantivo. Mas jogo, verbo, jogar. Por exemplo, pegue esse jogo aí, um substantivo. Vamos jogar? Verbo, certo? Faça essa colheita. Verbo. Pegue a colher. É substantivo, porque a colher é para você poder comer, para você poder se alimentar. E os homófonos? Elas são palavras iguais na pronúncia, mas aí a pronúncia vai ser diferente. Desculpem. Os homófonos, elas são palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na escrita. Por exemplo, acender significa atear, mas acender com S antes do C significa subir, né, crescer. Consertar vai estar relacionado à harmonização, à música. Eu vou a um concerto,
eu assisti a um concerto, ou seja, esse concerto se refere à música, mas eu vou consertar o meu sapato, eu vou consertar a minha bolsa. Esse conserto com S está relacionado a algo que eu quero reparar, que eu quero corrigir, certo? Homógrafos e homófonos, simultaneamente, são palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas aí a gente precisa entender o significado de cada um. Por exemplo, caminho e caminho. Quando eu digo assim, olha, aquele caminho é cheio de pedregulhos. Então, aquele caminho ali está se referindo a um substantivo. Eu vou caminhar naquela avenida. Então, caminhar está relacionado ao verbo. Você é livre para fazer o que quiser. Livre, adjetivo. Ó, você está livre, ele está livre, ela está livre, nós estamos livres. Então, nesse caso aí, eu já não tenho mais um livre como função de substantivo, né? Aliás, como função de adjetivo. Esse livre aí, quando eu digo assim, eu estou livre, nós estamos livres, esse livre aí já vai ter a função de verbo. Então, vamos lá, continuamos. Não esqueçam, gente, que as palavras, elas podem parecerem iguais, mas terem sentidos diferentes ou significados diferentes. Então, preste atenção. Parônimos são vocábulos ou expressões que apresentam semelhança de grafia. E nessa semelhança de grafia vai estar aí a questão da pronúncia, né? Mas vai diferir a forma o significado, né? Por exemplo, cavaleiro, cavalheiro, né? Cavaleiro é aquela pessoa que monta a cavalo. Cavalheiro é aquela pessoa educada, né? Aquela pessoa que chega de forma muito educada, certo? E aí eu tenho a palavra cesta e cesta, certo? Então eu tenho que saber o seguinte, entender o significado dessas palavras. Cesta com C, cesta com S, né? Eminente e iminente, osso com 2S, osso com C cedilha. E aí, assim, algumas dessas palavras eu gostaria muito de que vocês pudessem pesquisar o significadinho delas, para que eu não desse tudo prontinho para vocês, para que vocês possam aprender mais. Expliquem, né? Pesquisem e façam a diferença entre couro e couro, entre cesta e cesta, cesta com C e cesta com S. A diferença entre eminente e iminente, osso com 2S e osso com C cedilha, sede e sede, comprimento e comprimento, né? Aí só mais um exemplo. Por exemplo, eu estou com muita sede, então eu vou usar o sede com S. A sede que você me cedeu estava com problemas. Então, sede, o local, o espaço onde vai acontecer um evento. Então, preste atenção, gente. Por isso, pesquisem, porque eu quero que vocês aprendam. Se eu deixar aqui tudo prontinho, não incentivar, não instigar vocês a pesquisarem, a lerem, vocês não vão aprender. E esse não é o intuito. O intuito é que vocês leiam, que vocês aprendam, que vocês busquem, que vocês se interessem, que vocês queiram aprender, porque a gente só aprende quando a gente busca. E com todos esses formatos, nós temos também aí a polissemia e homônimos perfeitos. Como assim polissemia, homônimos perfeitos? Que loucura é essa? Polissemia, o que é essa polissemia? Nada mais é do que o resultado dos diferentes significados que uma palavra foi adquirindo através dos tempos. E esse resultado, ele vai sendo adquirido em contextos diferentes. Por exemplo, o menino queimou a mão, o menino queimou a parte do corpo, né? Dei 2 mãos de tinta na parede, né? Aí veja, então dei 2 camadas de tinta na parede, pintei 2 vezes a mesma coisa, né? Então assim, fiz 2 vezes a mesma coisa. Ninguém deve abrir mão de seus direitos, ou seja, ninguém deve deixar de lado os seus direitos, ninguém deve desistir dos seus direitos, ninguém deve esquecer que pode lutar pelos seus direitos. A decisão está em suas mãos, ou seja, a responsabilidade é sua, o compromisso é seu, a dependência é sua. Então, polissemia e homônimos são aquelas palavras que elas resultam dos diferentes significados e que esse significado eles foram adquiridos ao longo do tempo. E polissemia e homônimos perfeitos. O que seria isso? São homônimos perfeitos, ela está relacionada à grafia e ação iguais.
Porém, as classes gramaticais são diferentes. Como assim diferentes? Porque são terceira pessoa do plural do verbo ser, né? Eles são, elas são, ó, eles são inteligentes. Terceira pessoa do plural. Agora, os meninos são sadios. Então, os meninos são saudáveis, certo? O menino, felizmente, está são. O menino, graças a Deus, está com saúde. São também pode ser uma forma reduzida de santo, certo? Então, para as pessoas que são de outras religiões, de outras crenças, né? Então, são também pode ser uma forma reduzida a um determinado santo. Para trabalharmos também com essas palavras, precisamos compreender um pouquinho mais sobre denotação e conotação. E conteúdo esse que a gente vem trabalhando desde o início do ano, vem explicando, dando exemplo, né? Então, assim, mais uma revisão mesmo. As palavras podem ser usadas com o seu significado real, original, que é o que nós vamos chamar de denotação, ou com um significado novo, diferente do original, que é o que nós vamos chamar de conotação. Exemplo, o gato da minha vizinha sempre brinca comigo. Então, aqui eu tenho uma denotação, né? O sentido real da palavra, porque ele se refere ao animal de estimação. Eu acho aquele ator o maior gato, né? Então, eu acho o vizinho o maior gato. Então, esse gato aí é porque eu estou me referindo a algo que é bonito, que é belo. Então, no lugar de eu usar o sentido real da palavra, eu usei o sentido figurado da palavra. Então, é bom que a gente preste atenção, que a gente observe as coisas, né? E que a gente possa compreender estudando. A gente só aprende se a gente estudar. Então, eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês pesquisem e qualquer dúvida, estou aqui pronta para tirar as dúvidas de vocês. Nos encontraremos em breve. Fiquem com Deus.